Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pia Songhai não escutou os sinais quando, após a Copa de 2019, em que fomos eliminados até depois de termos chegado muito mais longe do que se esperava, pelo trabalho, muito pela vontade e garra dos jogadores. Os sinais diziam que precisávamos de uma renovação na seleção brasileira. Não escutou os sinais quando, depois de uma eliminação num jogo patético contra o Canadá nas Olimpíadas, eles diziam que essa renovação precisava ser aprofundada ainda mais, com novas jogadoras. Quando elas vieram, não escutou os sinais que diziam, que apontavam que o padrão de jogo do time brasileiro precisava mudar, principalmente em jogos e torneios amistosos contra seleções mais fortes que a nossa. Não escutou os sinais desse ciclo até a Copa do Mundo, que apontavam para esse padrão de jogo precário na maioria dos jogos mais exigentes, e não escutou os sinais nem positivos do jogo de estreia contra o Panamá, nem os negativos do jogo contra a França, que complicou a nossa vida na Copa do Mundo de Futebol Feminino Austrália e Nova Zelândia, agora em 2023. Então, na bruma leve das manhãs e madrugadas dessa Copa do Mundo, a eliminação que já se vinha desenhando chegou, já se vinha anunciando, melhor dizendo, chegou para o Brasil, num empate também patético, em 0-0 contra a Jamaica, que classificou a equipe caribenha e eliminou o Brasil em terceiro em seu grupo, portanto não avançando para as oitavas de final após essa última rodada decepcionante. Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Pedro Moraes e tenho a honra mais uma vez de comentar o jogo aqui no canal do também honrável senhor Felipe Noronha. Quem não honrou o potencial foi a equipe brasileira, que jogou muito mal, não só contra a Jamaica, mas que veio para esse jogo precisando da vitória por conta do que não apresentou no jogo contra a França. Quem também não honrou a expectativa foi a técnica Pia Songhai, acho que é a principal culpada pelo vexame de hoje, acredito que é um consenso isso. Quem honrou quase nenhuma expectativa que tinha foi a equipe jamaicana, como outras vem fazendo nessa Copa, o sinal da melhora, da subida de nível na modalidade como um todo, internacionalmente também vamos falar disso, mas que deixa esse sentimento até quase poético, eu diria, de ciclos que se encerram para o Brasil. Poético porque, embora tenha ali um segmento em paralelo desses ciclos, a poesia nem sempre é feliz. Na maioria das vezes, e alguns diriam que no seu melhor é muito triste, apesar de bonita. Estou falando, claro, do ciclo da Pia e do ciclo da Marta. Um que entregou muito pouco pela expectativa dos resultados que ela já entregou em outros lugares, a Pia, uma técnica gigantesca, com um currículo invejável para qualquer técnico em qualquer modalidade do esporte, e outra que entregou muito numa época menos desenvolvida pela qualidade da jogadora, mas que deixou a desejar no resultado em si, por conta de N fatores alheios a ela própria, Marta, no caso, nesse segundo caso. E são dois ciclos que eu acho que chegam ao fim. Um nós temos certeza que é o da Marta, vimos agora no final do jogo, e outro, o da Pia, eu já defendia antes até do início da Copa
que a tese de que o ciclo vinha se desenhando para chegar ao fim, e é uma pena que tenha chegado nesse fim melancólico junto com a da maior estrela do seu time. Mas, independente de qual fosse o resultado, eu já era um dos muitos que apontavam para essa conclusão do trabalho da Pia após essa competição. No máximo, assim, se fosse um resultado espetacular, um desempenho muito bom, que continuasse até Paris 2024, no ano que vem, pela proximidade das competições, mas que eu já não sei se vai ou se deveria ou se deve acontecer. Por quê? Porque muitas das falhas que vimos nesse jogo, no anterior, são sintomáticas do trabalho como um todo. São coisas que já vínhamos apontando, que já vinham dando errado e que recebiam sempre o respaldo da treinadora que insistia nesses mesmos erros que culminaram nessa epopeia vexatória de hoje. Que aconteceu como? Aconteceu com uma Jamaica que sabia que podia fazer história como fez, sabendo que qualquer resultado lógico com uma vitória da França sobre o Panamá, e se ela segurasse o ponto contra o Brasil estava classificada, veio com uma linha de 6 na defesa contra o Brasil, que teve imensa dificuldade em criar opções, em criar espaços para explorar essa fragilidade teórica da equipe jamaicana contra uma equipe brasileira que até gerou tanta expectativa ao longo do torneio pela qualidade das suas jogadoras, e não é por acaso que gerou essa expectativa, e também não é por acaso que temos que fazer essa cobrança, porque não adianta agora voltar no tempo e reutilizar os mesmos discursos de outros momentos em que o futebol feminino despontava no Brasil para blindar um trabalho que foi ruim da comissão técnica, de quem tanto se esperava. Discursos como os de investimento que falta ou da estrutura, principalmente quando esse trabalho ruim culminou num jogo contra uma equipe com tão menos que a brasileira, que foi a Jamaica. Não adianta agora reverter a análise para esses discursos anteriores. Falando em discurso, por exemplo, teve acredito que foi a Mônica, no final do jogo, que desejou que o futebol feminino não acabasse no Brasil, e eu entendo o ponto de partida dela em dizer isso. Claro que não deveria ser um resultado negativo que eclodiria no fim da modalidade no Brasil, mas eu acho que é muito por conta do inconsciente fenômeno que temos no Brasil, quase um chavão de que o brasileiro não gosta do esporte, o brasileiro gosta de vencer em qualquer esporte. Talvez porque é algo tão raro, né, na vida, no dia a dia, que a gente tem que se apegar ao esporte para isso. E, né, não, mais uma vez, não é por acaso que esse fenômeno existe. E com o resultado ruim, poderia ser fácil apontar e dizer que não dá frutos a modalidade. Mas isso não é verdade. A gente está vendo a Copa do Mundo em si sendo muito divertida, com equipes como a própria Jamaica, como a África do Sul, como Portugal, como a Coreia do Sul, que empatou contra a Alemanha, eliminou a Alemanha também, como Nigéria, que estão surpreendendo porque existiu uma evolução no trabalho mundial na categoria para que essas equipes chegassem preparadas, fortes e prontas para jogar com a elite. Então, acho que isso justifica a empolgação para esse torneio, justifica o investimento da FIFA, das confederações e de clubes
que vem crescendo exponencialmente. Acho que na Europa isso aconteceu muito devido ao sucesso já da Copa anterior, da Copa na França, em 2019. Desde então, os torneios têm quebrado recordes e mais recordes ano após ano. Os ingressos esgotados, recordes de público, recordes de audiência, a qualidade aumentando. Não é por acaso. É porque é divertido, é porque o mundo é apaixonado por futebol e pelo esporte. E se você entrega a qualidade, eu acredito que a maioria, não importa quem esteja jogando, vai gostar, porque temos a sorte também, não é por acaso, de viver numa época mais esclarecida em que as pessoas têm a liberdade de gostar do que elas quiserem. Eu gosto de esporte e isso me faz muito triste, muitas vezes, como vocês podem imaginar. Mas a empolgação em relação à seleção brasileira é muito por conta das jogadoras que estão ali e que não tinham a base desse trabalho para poder apresentar um desempenho melhor do que o que foi apresentado nessa competição. A gente viu contra o Panamá a qualidade delas em trocas de passe, em associações, em criações de jogada, em inteligência de jogo. É claro que contra uma equipe mais fraca, teoricamente, como a Jamaica também é, e como a França não é, mas o Brasil também não é tão mais fraco que a França. O trabalho é que é melhor. E o que levou durante o jogo a essa eliminação, de novo, é sintomático desse trabalho do Brasil. A falta de criatividade, variação tática do time, falta de opções para lidar com diferentes paradigmas, contra diferentes equipes, em diferentes situações de jogo, a falta de criatividade nas convocações, tudo isso gerando falta de criatividade do time em campo, criatividade que poderia abrir essa defesa sólida da Jamaica, vinha com uma linha de 6, uma de 3, na frente no meio campo, às vezes 4, só a Bunny, se eu não me engano, ficava na frente esperando bola, mas com um papel também mais reativo, de resposta ao que o Brasil tentava fazer, ela que já era a que estava mais avançada. Isso por quê? Porque em determinado momento do jogo a nossa criação passou a ser construída a partir da Rafaele, que é a nossa zagueira, e virou a principal armadora. E não é por ela é uma ótima jogadora, é uma ótima zagueira, a nossa capitã, mas não deveria ser incumbido a ela esse papel da armação, da criação do time, que foi o que aconteceu porque o Brasil não tinha meio campo durante esse jogo. A Caroline era o único pilar sustentando tudo ali no jogo de hoje, mas não ter o meio campo, esse meio campo esvaziado, de novo, sintomático do trabalho da Pia. Isso aconteceu muitas vezes. Hoje a Luana, que é a única jogadora mais de contenção que a gente teve no elenco para a Copa do Mundo, teve que ir mais à frente para aumentar a superioridade do Brasil no ataque, já que a Jamaica se postou com tantas defensoras, não tinha essa capacidade. E a Ari Borges, que estava no meio campo também, a Adriana muito mal no jogo, sumida, ficou encaixotada, dependia muito das jogadas com a Tamires pela esquerda e o Brasil em si dependeu. A Tamires é uma ótima jogadora, mas de novo, a sua principal esperança no ataque não pode ser a sua lateral esquerda. E então viramos para a Ari Borges, que também não apareceu bem, porque estava sendo anulada justamente pela Marta. As duas se anularam o jogo todo. A Marta, que foi a única mudança da escalação do jogo anterior, que já tinha só uma mudança da primeira escalação contra o Panamá, que foi a Bia Zanerato. No jogo contra a França foi trocada pela Geise, que já tinha mostrado que anulava o papel da Ari Borges, e a Marta hoje também, mas por motivos diferentes. A Marta, que já é uma jogadora com menos poderio físico, jogou quase o jogo todo. Hoje eu acho que não deveria ter começado.
Você utiliza a qualidade de uma jogadora mais velha como a Marta, quando o time já não tinha mais ideia de jogo. Não deveria acontecer, deveria ter ideia para o jogo todo, mas não tinha. Para o final, em que não faz tanta diferença porque as outras jogadoras estão cansadas, o físico não faz tanta diferença, mas não. Ela começou o jogo e ela seria melhor utilizada mais para trás, entre as linhas da Jamaica, onde ela poderia olhar o jogo e, com a qualidade técnica e inteligência de futebol dela, achar opções para o Brasil e deixar o espaço ali para a Ari Borges infiltrar. Mas não era isso que estava acontecendo. Ela estava isolada lá na frente, esperando bola, e ela não tem mais o físico para brigar com as zagueiras. Quem tem, por exemplo, é a Bia Zanerato. A Debinha também não tem, apesar é uma jogadora de incisividade, de incisão, perdão, de velocidade, de habilidade no 1 contra 1, e ela não tinha como compensar a falta da sua companheira de ataque hoje. No segundo tempo, houve ali uma mudança, porque o Brasil ficou muito dependente das jogadas com as laterais. Uma ficou manjada, que era a Tamires, a outra não tem a capacidade ofensiva para entregar isso, apesar de ser uma ótima jogadora, que é a Antônia. A gente sabe, é uma lateral muito boa, mas que teve origem como zagueira. Ela se destaca pela capacidade defensiva, não ofensiva, e o Brasil estava dependendo muito das suas alas nesse jogo. Então era de se esperar, por exemplo, que pudesse vir uma Bruninha ali pela direita, o que não aconteceu. Aconteceu a substituição mais óbvia, que era Bia Zanerato. De novo, falta de criatividade sintomática do trabalho. Vai na substituição mais óbvia quando substitui. Foi a única para o segundo tempo. E entrou no lugar da Ari Borges, não da Marta, que era o esperado. E aí eu até passo um pano, porque eu até durante o jogo achei que era uma substituição acertada. Por quê? Você imaginaria a Marta vem mais para trás, ficar ali entre as entrelinhas justamente, ficar entre as linhas justamente, e a Bia Zanerato e a Debinha voltam a fazer o papel que cada uma fez no primeiro jogo. Não foi o que aconteceu. A Bia Zanerato ficou aberta pela esquerda, a Debinha centralizada e a Marta ainda indo para frente pro ataque, depois dela ter tentado fazer esse papel no meio campo, sem sucesso também, porque a bola não chegava. O Brasil se desesperou, começou a dar lançamentos, a dar chutão, a dar bicuda para frente. A Rafaele assumiu esse papel de criação, tentou achar o espaço para conectar a Marta no jogo, mas ela já estava lá em cima de novo, já estava cansada. E a Pia, vendo tudo isso, deixa até os 80 minutos o time em campo assim, até fazer as substituições. Você não pode esperar um jogo em que você está sendo eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos. Se você é técnica de uma seleção brasileira, você não pode esperar até os 80 para mudar. Ela esperou, entraram Geise, Duda, a Duda no lugar da Luana, Geise no lugar... a Geise no lugar da Caroline, eu acredito, ou da Adriana, e entrou a Andressa Alves no lugar da Antônia. Posso estar errado, posso estar muito errado na ordem das substituições ou quem entrou no lugar de quem, mas se eu estiver esquecendo ou confundindo, também é sintomático porque não fez efeito. A que teve mais efeito, acredito que foi a Geise, justamente também pela velocidade e criatividade, 1 contra 1 que estava faltando no Brasil para furar esse bloqueio, que ainda contava com uma goleira que estava cumprindo muito bem o seu papel ali no jogo para o nosso azar. Por exemplo, a gente nessa Copa está vendo também como o que sempre dizíamos, que o tamanho do gol era uma besteira absoluta, que era só dar tempo para que as estruturas de treino e desenvolvimento das atletas se adaptassem à modalidade. Claro que há diferenças físicas naturais entre homens e mulheres, era uma questão de adaptação e tempo e preparação das atletas. E a gente está vendo como essa tese se comprovou nessa Copa do Mundo. Mais de vago. Não surtiram efeito a Andressa Alves, que é uma atacante meio campista, atacante, mas que não tem
a qualidade ou a qualidade de criação, de armação que uma meio-campista propriamente dita teria que ter para arrumar aquela bagunça, não conseguiu também achar esse espaço, apesar de que o Brasil estava conseguindo chegar no desespero muito em colocar muita gente por ataque, vamos apostar na superioridade numérica pura e simplesmente, e na habilidade da Geise, por exemplo, mas a Debinha até então era que estava centralizada sozinha, ela que é uma jogadora de velocidade pequena, e a Bia Zanerato estava aberta pela esquerda, então não estava conseguindo fazer o papel que ela deveria fazer. A gente vê em tudo isso como é sintomático, outra vez, não é por acaso, do trabalho da Pia durante esses anos, que eu acredito que é um ciclo que está chegando ao fim. Mostrou o porquê nesse jogo. Todos esses sintomas são consequências de causa comum entre eles, mas que tem que se fazer a ressalva, é um trabalho ruim e que deixa esse sentimento decepcionante pela qualidade da Pia, pelo histórico dela, mas que também em si é um sintoma da falta de criatividade nos processos na seleção brasileira, na CBF, na escolha da técnica, que era a escolha mais óbvia. Precisamos agora, com o fim do trabalho do Vadão, a uma técnica com pompa, com currículo, com imponência para o Brasil. Vamos pegar a que está sendo campeã de tudo nos últimos anos. E vamos botar aqui na seleção, sem considerar o encaixe com as jogadoras, com o estilo de jogo, com o histórico de renovação ou não que ela conseguia implementar nas suas seleções. De novo, falta de criatividade. Se eu esperasse agora qualquer criatividade da seleção brasileira, eu diria que, por exemplo, já meu sonho seria ver o Luiz Cortez, por exemplo, na seleção. Provavelmente o principal nome em mente, se a Pia, se for confirmada a saída da Pia, seria o mais óbvio. Outra vez seria o do Arthur Elias, técnico do Corinthians. E, de novo, não é pelo Arthur, é pela necessidade de criatividade nos processos, que infelizmente não temos tendo. E se encerra o ciclo da Marta de uma maneira agridoce, porque se por um lado é um vexame da seleção brasileira, por outro foi lindo ver o tamanho dela mesmo nessa situação, o tamanho dela visto pelas lentes da comunidade internacional, da FIFA, das jogadoras da Jamaica, a maneira como ela lidou com as jogadoras da Jamaica, indo incentivar, parabenizar, reconhecer os méritos da seleção adversária, incentivar as oponentes para a continuação do torneio, realmente mostrando porque ela é a rainha, porque ela tem porque ela é esse ícone, porque ela tem esse papel de admiração para todos e porque ela é essa unanimidade dentro do futebol feminino. Nos despedimos da Marta, eu acho que também se encerra um ciclo com essa Copa da modalidade, que agora entra em outro patamar, já não em um que já se estabelece como algo sólido, porque é investimento também. Investimento dessas instituições, dos clubes, das confederações, da FIFA, investimento que espera retorno, que o Brasil esperava, por exemplo, retorno em resultados, mas que pelas instituições espera-se um retorno financeiro, porque futebol é entretenimento, e entretenimento não deixa de ser negócio, não deixa de ser uma indústria. E o retorno financeiro está aí, ninguém está investindo no futebol feminino por lacração ou porque são mulheres, não, todo mundo só investe em qualquer negócio por retorno financeiro e que está entregando, porque as pessoas estão se divertindo, estão consumindo o futebol, o esporte enquanto produto, não enquanto prática, se mantém nessa relação com o consumidor
E eu acho que dessa Copa em diante o ciclo da modalidade já é mais por aí, já não está mais se provando, já não está mais tendo que a cada evento, a cada jogo, convencer as pessoas porque já está nítido é, da qualidade do seu valor enquanto entretenimento. E eu acho isso maravilhoso por conta de histórias como a da Colômbia, como a da Jamaica, da África do Sul. E por outro lado, é triste de estarmos atrás, não estarmos aproveitando, por exemplo, uma Marta enquanto símbolo na seleção para que conseguíssemos chegar onde almejávamos. Mas é isso, o Brasil fica por aqui na Copa, a competição segue e segue divertidíssima. Eu espero que, como eu, vocês consigam também continuar se divertindo com o que há de bom na vida de torcedor, sofredor que todos nós santistas, se você não é santista, talvez menos, mas que todos nós temos, certo? Esse vídeo também fica por aqui, junto comigo, e é isso. Um beijo.